Hoje eu quero começar este vídeo com a leitura de um pequeno trecho do livro Verdadeiras Alegrias, do Padre Francisco Fausto. O trecho se chama O Raio de Luz da Vocação. Ele diz assim: com a luz da fé, crendo e confiando no amor de Deus, poderemos descobrir a nossa vocação, o porquê eu estou neste mundo. Todos temos vocação. A todos Deus chama com uma vocação de amor, cada qual com as suas características, mas com o denominador comum que São Paulo explicava assim: sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e progredi no amor como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós. Efésios 5, versículo 1. Para uns, a vocação é o chamado a santificar-se e a servir o próximo vivendo a vocação matrimonial. Para outros, é uma vocação de entrega plena a serviço de Deus e dos irmãos. Para outros, a dedicação idealista e generosa a uma boa causa humana. Para todos, é uma vocação de amor. A vocação, escrevia São José Maria, acende uma luz que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência. É convencermos-nos, sob o resplendor da fé, do porquê da nossa realidade terrena. Com a luz da vocação, tendo já claro o sentido da vida, todas as peças, como as pedras de um mosaico, passam a ocupar o seu lugar. As alegrias e as tristezas, o passado e o presente, os sonhos, o trabalho, o amor, as dificuldades, tudo se compreende e se harmoniza. Vê-se a mão de Deus que nos conduz e que vai escrevendo conosco, se correspondermos, a aventura divina da nossa vida. Às vezes Ele o faz de um modo evidente, outras escrevendo direito por linhas aparentemente tortas que acabam formando um poema. Termina aqui o trecho do livro. Eu quis trazer esse texto porque hoje em dia existe muita confusão entre duas palavras muito usadas, vocação e propósito. Muita gente vive angustiada tentando descobrir qual é o seu propósito de vida, como se fosse algo misterioso, escondido, difícil de encontrar. Mas na verdade, vocação e propósito são coisas muito mais simples do que parecem. A palavra vocação significa literalmente chamado. É como se fosse uma inclinação interior, uma força que leva a pessoa a realizar determinada atividade, profissional ou não, porque ela tem habilidade para isso, ou porque aquilo faz profundo sentido para ela. A vocação é esse chamado interior. Já o propósito aparece quando essa vocação é vivida na prática. Ou seja, quando a pessoa começa a colocar em ação aquilo para o qual ela se sente chamada, ela experimenta a sensação de estar vivendo o seu propósito. Por isso podemos dizer que o propósito nada mais é do que a realização da vocação. Mas existe algo ainda mais profundo. O propósito não está apenas no fazer. Ele está principalmente no ser. E talvez a vocação mais fundamental de todas, aquela que é comum a cada um de nós, seja simplesmente a vocação de ser humano. Ser alguém que vive o amor. Ser alguém que influencia positivamente as pessoas ao seu redor. Ser alguém que deixa o mundo um pouco melhor. Porque no final das contas, antes de qualquer profissão, missão ou projeto, todos nós fomos chamados para algo essencial: ser uma boa presença na vida dos outros. Talvez você esteja se perguntando agora, mas qual é a minha vocação? E muitas vezes imaginamos que ela precisa ser algo grandioso, extraordinário, algo que mude o mundo inteiro. Mas a verdade é que na maioria das vezes Deus escreve as histórias mais bonitas de forma simples. A vocação começa nas pequenas coisas, na forma como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, no amor que você coloca nas tarefas mais comuns do dia a dia. A sua vocação não é apenas aquilo que você faz, é aquilo que você se torna. E quando uma pessoa decide viver com amor,
com verdade e com consciência do bem que pode fazer, ela já começou a viver o seu propósito. Talvez você não veja agora todos os caminhos com clareza, mas como disse o padre Francisco Fausto, quando a luz da vocação ilumina a vida, todas as peças começam a encontrar o seu lugar. Até aquilo que parecia confuso, até aquilo que parecia erro, até aquilo que parecia dor. Tudo passa a fazer sentido, porque Deus tem uma história sendo escrita com a sua vida. E a grande pergunta não é apenas qual é o meu propósito. A grande pergunta é: que tipo de pessoa eu estou me tornando no caminho? Porque quando alguém decide viver com amor, com verdade e com fé, a sua própria vida se transforma em luz para os outros. E talvez seja exatamente para isso que você está neste mundo. Talvez o seu propósito seja mais simples e mais poderoso do que você imagina. Ser uma presença de amor neste mundo. Se essa reflexão te ajudou de alguma forma, curta o vídeo e compartilhe. Você pode ser um instrumento para que essa mensagem chegue a quem precisa. E me diga, na sua opinião, vocação é algo que descobrimos ou algo que construímos ao longo da vida? Quero ler sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.